Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje a gente conversa com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Bom dia, deputado. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia a todos. Uma alegria também poder falar com vocês nesse dia. Deputado, nós amanhecemos hoje com o nome do senhor estampando algumas manchetes por uma defesa em relação ao nepotismo no setor público, o que é lei, né, que não pode acontecer, inclusive com a informação de que o Centrão quer mudar a lei que pune a prática. Por que voltar agora a este assunto e por que tentar reverter a situação em relação ao nepotismo? O nepotismo é a interpretação do judiciário, não tem lei que fale sobre isso. Então é preciso ter uma lei que defina com clareza qual é a situação de nepotismo. Eu fui perguntado sobre isso e fui claro, ser parente não pode ser ônus para ninguém, né? A pessoa, por ser parente, não pode ser onerada por não poder acessar uma posição que ela tenha formação, que ela tenha qualificação e que ela possa desempenhar bem. Mas isso vai ser tratado em lei. Apenas eu estou dizendo que a simples interpretação do judiciário sobre uma norma que não está explícita não deve prevalecer. O legislativo tem que legislar. Se a maioria dos meus colegas entenderem que não pode, não pode. A Câmara democrática. Agora, deputado, nesse mesmo sentido, se houver, por exemplo, uma lei que permita, você acha que tem que ter critérios para que esse parente, por exemplo, seja contratado? Quer dizer, ele tem que ter comprovada a capacitação técnica? Porque a gente bem sabe no Brasil de tempos atrás é que muitas vezes o parente era contratado sem ter a qualificação necessária apenas para poder ocupar uma posição ali também, né? É o óbvio, né? Eu acabei de falar isso. Se a pessoa tiver qualificação, for competente, não vejo por que não. Agora, é óbvio isso. A lei não vai ser feita sem considerar o preparo da pessoa para o exercício do cargo. Mas ainda assim, pode-se decidir aqui por maioria que não é adequado. Paciência. Então nós vamos criar um ônus para quem é parente, né? Se o teu parente se elege, você fica restrito nas suas possibilidades. Se isso é justo e a lei determinar, vamos seguir assim. Deputado, vamos falar da relação do presidente Jair Bolsonaro com a Câmara, com os deputados. A gente sabe que em muitas situações uma relação estremecida. E agora de volta e à tona a discussão em relação ao auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, que tem aí, né, a postura de ser um presidente mais polêmico e que carrega alguns embates, inclusive com Rodrigo Maia e outros representantes. Eu pergunto para o senhor, essa relação, ela tende a melhorar? Tem como melhorar? Ou com a volta do auxílio emergencial agora, que o assunto está sendo bem pautado e está sendo colocado aí como discussão principal, ou de fato essa relação do presidente Jair Bolsonaro de ser uma pessoa mais polêmica é sim uma postura que vai ser adotada por ele já pensando na próxima eleição, por exemplo? O presidente Bolsonaro é assim. Ele tem sua característica pessoal e não vai mudar. O Congresso já se acostumou a isso e sabe exatamente como lidar com esses posicionamentos do presidente. O auxílio emergencial é um pedido que o presidente da Câmara e o presidente do Senado fizeram ao presidente Bolsonaro e ele está aquecendo, né? Então, isso não tem a ver com a relação legislativo-executivo. A relação legislativo-executivo, desde o ano passado, quando o presidente iniciou o diálogo com presidentes de partido, com líderes partidários, foi muito bem. Nós votamos matérias muito relevantes aqui na Câmara e só não votamos as que não foram pautadas porque o Rodrigo Maia tinha um acordo com a esquerda para não pautar. Mas tudo que veio a plenário nós aprovamos, mostrando que temos excelente relação com o Executivo, mas mais do que isso, temos compromisso com o Brasil de aprovar as reformas e as mudanças necessárias.
O governo, deputado, prometeu, e o presidente prometeu em campanha, e já falou isso também, mesmo depois de ter assumido a presidência da República, algumas reformas que são consideradas estruturais e estruturantes para o país. E aí a gente pensa na reforma tributária, na reforma administrativa, que são assuntos que vira e mexe são levantados e são tocados. O presidente já conversou com o senhor, enquanto líder de governo, para poder falar de um prazo que ele pretende enviar, ou que ele pretende fazer, tramitar também propostas como essas, apesar de que até propostas como a reforma tributária já existem, né, em tramitação na Câmara, mas o presidente já se posicionou nesse sentido e já pensou num momento para que isso ocorra de fato? Olha, nós vamos votar agora pela ordem PEC, emergencial, Pacto Federativo, reforma administrativa e reforma tributária. Tudo caminhará junto em discussão e será votado nessa ordem. Além da lei do gás, do veto do saneamento, do licenciamento ambiental, da regularização fundiária e outras matérias muito importantes para que a economia possa deslanchar. Deputado, o senhor foi ministro da Saúde no governo do presidente Michel Temer. E a questão da pandemia, o senhor sabe, ela vem gerando uma controvérsia muito grande no Brasil. A gente tem quase um embate entre economia e saúde, e a postura do governo federal vem sendo criticada, até pelo número de mortos que nós temos no Brasil, que é um número expressivo. Na visão de ex-ministro da Saúde, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho feito até aqui pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia? Nós estamos muito bem, nós somos o 23º país do mundo em mortes por milhão, portanto temos demonstrado capacidade de cuidar das pessoas que pegam Covid e somos um dos primeiros em volume de pessoas vacinadas, 5 milhões de pessoas já vacinadas. Então, apesar da versão de que o Brasil não vai bem, se você olhar comparado a outros países, nós estamos muito bem. O que precisa é ter boa vontade para entender tudo que já foi feito. Obviamente, com a lentidão da Anvisa tem nos atrapalhado, mas fora isso, a nível de governo, porque a Anvisa não é governo, as coisas vão muito bem. Essa lentidão da Anvisa, por parte da Anvisa citada pelo senhor, não tem a ver com a falta de interlocução do governo federal, deputado? Não tem. A lentidão da Anvisa é por corporativismo mesmo, né? Porque eles se acham uma agência muito melhor do que todas as outras, e não é verdade isso. De qualquer forma, independente da boa qualificação da Anvisa, que de fato tem servidores muito qualificados, a emergência precisa ser considerada emergência. Então, é isso. Eu preciso seguir minha agenda, eu agradeço muito a oportunidade do debate com vocês, e estou à disposição, tá bem? Sempre que precisar. Ok, mesmo que o combinado não tivesse sido esse, né, deputado? Já que a gente havia combinado que essa entrevista chegaria até às 9 da manhã, o senhor pediu para antecipar, nós nos movimentamos para antecipá-la e fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Infelizmente, tivemos uma demora no seu contato conosco e não vamos poder aqui tratar de uma série de assuntos que gostaríamos. O deputado, vocês perceberam, inclusive desligou o telefone na nossa cara, né? Desligou o telefone aqui contra os ouvintes da Rádio Super, não contra o Rodrigo, não contra a Thalita, mas contra você, ouvinte, que mereceria certamente um tratamento diferenciado por parte dele, que é o líder de governo na Câmara dos Deputados, né? Então se negou a responder uma série de questões aqui que nós ainda teríamos para questionar, para levantar, como por exemplo a questão da Petrobras, a questão das reformas que nós ainda gostaríamos de tratar de maneira adequada. O líder se negou a responder, então, agindo dessa forma que você notou. Quero contar o bastidor para você, para que fique muito claro o que aconteceu aqui agora há pouco, é que essa entrevista estava marcada para começar às 8h40 da manhã, como sempre ocorre, habitualmente, religiosamente, aqui no Café com Política. Faltando 20 minutos para a entrevista começar, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, pediu que a entrevista fosse antecipada para as 8h30 da manhã. Nós assim procedemos. Ele não apareceu no horário combinado, teve dificuldades para entender como funciona o esquema aqui de conexão por áudio e vídeo. A entrevista começou no horário que ele conseguiu se conectar por telefone com a gente, e aí ele disse que o debate estava muito bom, mas que ele precisava prosseguir com a agenda dele. Fica para interpretação de vocês, ouvintes, o que acabou de acontecer. Vocês mesmos perceberam que ele desligou o telefone antes mesmo que pudéssemos nos despedir dele, quando percebeu que a gente estava dizendo que não havia sido combinado o que ele, Ricardo Barros, fez. A lamentar,
a postura de alguém que é líder do governo e que, quando se nega a conversar com uma emissora de rádio da maneira que fez aqui, ou com a maneira abrupta como interrompeu a entrevista, deixa de prestar contas a você, ouvinte, a você, contribuinte, que paga os impostos e que, por consequência, paga o salário dele enquanto deputado.